Tem diversas formas de você montar um planejamento visando a temporada seguinte, tá? Isso aqui não tem uma receita única, mas eu vou contar um exemplo de alguns planejamentos que eu acompanhei e participei dentro do Cruzeiro. Então, quando chegava mais ou menos, Bob, no meio do segundo semestre, setembro ou outubro, a diretoria de futebol pedia para que as pessoas que fazem a observação de mercado, antigamente era olheiro, né? Agora é analista de desempenho, analista de mercado, analista, tem um monte de qualificado, não tem problema. É a turma que está aí observando, vendo quem bom de bola está na praça. Você pega, Bob, e faz um levantamento de 5 jogadores por posição. Você começa, claro, pelo gol. O goleiro A é aquele em que o departamento que está analisando os atletas escolhe o melhor goleiro que eles imaginam que possa encaixar aqui no clube, tá? É um goleiro normalmente caro. Esse é o goleiro A. Vamos imaginar aqui, um goleiro aí, vamos dizer, o Everton do Palmeiras. Vamos imaginar, tá? O Everton é o nosso goleiro A. Põe lá na frente. Na frente do Everton, você põe o valor que você teria que pagar provavelmente por uma rescisão e qual seria o salário dele. Previsão, tá? Nada 100% claro. Aí você vai para o goleiro B. Esse goleiro B, Bob, ele está abaixo do Everton, pelo menos a nível de mercado. E você faz a mesma coisa. Previsão de contratação do goleiro mais salário. E você faz numa escadinha do A até o E. É claro que o goleiro E é o mais barato. É aquele que tecnicamente também não está lá em cima, não está no patamar do melhor goleiro, mas ele pode ser um bom terceiro goleiro para o seu elenco. E você coloca lá então os 5. E assim você faz em todas as posições. A partir disso, você se senta com o treinador e fala assim, olha, nós temos 55 possibilidades de contratação. A gente enxerga esses nomes aqui no mercado. Quais as posições que são prioridade para a gente? O treinador não vai falar que são as 11, claro, até porque ele também tem um time, já tem um time dentro do centro de treinamento. Ele fala, olha, eu preciso de 3 jogadores nível A para a posição de meio campo, de volante, um camisa 10, um volante e um atacante. Esse aqui nós vamos buscar jogador nível A. Quanto esse jogador vai custar? Esse custa X, esse Y, esse aqui Z. Em cima disso, Bob, você vai montando também financeiramente o elenco que você vai trabalhar durante a temporada. É claro que você já tem no seu grupo 20 e poucos jogadores. Desse grupo, alguns vão sair e os que vão chegar estão dentro dessa previsão. Você pega depois tudo que você vai ter de receita, né? Previsão de receita, aquilo que a gente falou semana passada, tem clube que coloca provável premiação, venda de jogador, bilheteria, produtos licenciados. Conta com ovo antes da galinha botar. Você vai lá e põe uma previsão. Ó, eu devo ter, na temporada de 2025, eu devo ter aqui 100 milhões que eu vou poder gastar. E você faz, na coluna da direita, aquilo que você imagina também que você vai gastar. O que é? Folha e toda a operação do clube. O que o Bruno Musi explicou semana passada, né? Naquela reunião que ele fez com a imprensa. Então aqui você tem quanto que você deve receber, à sua esquerda, à sua direita, quanto você vai gastar, ok? Em cima do que sobrar, você faz o cálculo, você imagina, olha, para a folha de pagamento me sobrou, dos 100 milhões que eu posso gastar na temporada, me sobrar aqui 8 milhões. Todo mês eu posso gastar 8 milhões com o time de futebol. É assim que você monta uma equipe. Caramba. Você acha complicado? Caramba. Primeiro você tem que fazer uma de 55 jogadores prováveis que você possa contratar. Que estejam à altura, eu estou falando de times da primeira divisão, times do tamanho do Cruzeiro, do Atlético, enfim. Você tem que achar 55 jogadores para colocar para o treinador. Para colocar lá. Imaginando que você já tem um grupo que de 30, normalmente são 30, né? Uhum. Você vai ficar, na verdade, com 20, talvez. Você sai em 10 atletas, é gente pra caramba, de uma temporada para outra, né? E aí você tem que fechar aquilo, sabendo quais são... Tentando, porque você não está só listando e indo atrás. Você está listando, indo atrás e concorrendo com mais
E falando em primeira divisão, com pelo menos, vamos dizer, mais 15 clubes que têm possibilidade de contratar. Fora o futebol internacional, que também está de olho nos nossos atletas. Vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar que isso tivesse acontecido lá no Atlético agora, para a substituição do Paulinho. Quais seriam essas opções? Pelo menos assim que a gente já viu publicamente. O Atlético se interessou pelo Rony, se interessou pelo Arthur e agora está indo em cima do Júnior do Botafogo, né? São 3 nomes que nessa gradezinha, nesse quadradinho dos 5, cada um teria um valor provável. O Rony está vinculado ao Palmeiras. Você não consegue tirar o jogador de lá, igual, por exemplo, o Cruzeiro fez com o Gabigol. O Gabigol estava livre, entendeu, Bob? Então, nesse caso, você não vai fazer nenhum investimento na contratação direta do jogador. Isso facilita bastante a negociação. O Cruzeiro trabalhou o elenco agora para 2025, mais ou menos dentro disso. Eu acho que, com exceção do Christian, todos os outros jogadores que o Alexandre foi atrás eram jogadores que estavam se desligando, como o Eduardo estava se desligando do Botafogo, o Fagner, que o Corinthians não pediu nada pela liberação dele, enfim. Dudu também se desligando do Palmeiras, e assim o Cruzeiro está formatando o elenco. Mas o Fabrício Bruno, o Cruzeiro teve que pagar também, e pagou caro, né? Então, aí você tem a previsão daqueles em que você vai investir na contratação. Tem outros jogadores, Bob, tipo o Gabigol. Vamos lá, Gabigol, custou 0 para o Cruzeiro, 0. O Cruzeiro não pagou nada ao Flamengo, mas, em compensação, é o maior salário do clube, ninguém tem dúvida, né? Se fala aí que ele está ganhando entre 2 e 3 milhões de reais. Aí o clube tem que fazer um outro cálculo, Bob. Eles vão pegar os 4 anos de salário do Gabigol, tá? Vão multiplicar lá por 3 ou por 2, tanto faz. Você tem um valor final. Ah, isso aqui vai dar 100 e tantos milhões para o Gabigol. Você tem que pensar, olha, eu estou pagando muito caro pelo salário do jogador. Mas se eu tivesse que ir ao mercado, por exemplo, e adquirir junto ao Flamengo, se eu tivesse que comprar os direitos do Gabigol, quanto que o Gabigol custaria se o Cruzeiro tivesse que comprá-lo? Eu diria que nem estaria à venda, mas assim... Passa de 100 milhões. Muito mais do que isso. Agora... É assim que se faz o famoso, cálculo. o famoso caro é o quanto ele dá de retorno, né? Aí você contrata o Gabigol, ok, você vai gastar quantos milhões? 100 e X milhões. E nesse período todo, ele leva o time a 2 conquistas na Copa do Brasil, leva até a final, né, de Campeonato Brasileiro, mais um título, mas isso aqui, no final das contas, ficou caro ou ficou barato? Olha, se ele jogar, Bob, se ele ficar 4 anos no Cruzeiro, 48 meses, se ele custar 3 milhões de salário, tá? Aí tem encargos, aí tem que fazer uma série de outras contas. Ele vai custar para o Cruzeiro, se é isso mesmo, 144 milhões de reais é quanto o Gabigol vai custar em 4 anos ao Cruzeiro de salário. Se o Cruzeiro tivesse que comprar os direitos do Gabigol, eu tenho certeza que ele pagaria no mínimo 100 milhões. E assim, lembrando que além do retorno técnico, e eu tenho certeza que o Alexandre deve estar pensando nisso, Departamento de Comunicação do Cruzeiro também, né, e o próprio Pedrinho, a imagem do jogador também rende dinheiro. Por quê? Você tem um jogador que tem uma grande exposição na mídia, você fica mais fácil de você vender o patrocínio, você vai utilizá-lo nas suas campanhas, tem a campanha com o torcedor, quer dizer, é muito mais complexo do que simplesmente chegar e jogar, mas é assim, essa é a indústria do futebol.